gentios causaram grande alegria a todos os irmãos. Você vê que a contenda estava ali no verso 1, mas ali os apóstolos foram passando por esses lugares e mostrando o que Deus estava fazendo entre os gentios, e houve grande alegria. E olha o verso 5 de novo, olha a briga de novo. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Agora, da seita dos fariseus que haviam crido. Crido em quem? No Senhor Yeshua. Só que sem conhecimento da transição das alianças, não conseguindo traduzir a antiga aliança para a nova, não compreendendo muito bem as palavras dos profetas, mas entendeu que Yeshua era de fato o Messias. E eles dizendo assim, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aí no verso 6, irmãos, diz assim, então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro está falando, eu fui o primeiro a ser chamado para pregar a palavra para os gentios, na frente de Paulo. E Paulo não poderia falar nada porque foi verdade. Paulo está fazendo aqui uma referência ao tempo de Cornélio, que está em Atos 10. E que grande revelação que tem ali, irmãos. Eu vou fazer um estudo dentro de Atos dos Apóstolos relacionado com esse tema aqui, só que numa lousa, para vocês verem a grande maravilha que tem nessas coisas. Continuando. Pedro continuando o raciocínio, a exposição das palavras dele. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Pedro acabou seu discurso aqui, irmãos. Ele fez uma referência ao tempo de Cornélio, disse que Deus deu testemunho que o Espírito Santo foi derramado em Cornélio e em toda a família dele, sem circuncisão alguma. E se o ponto aqui fosse, se o ponto de discussão fosse o que alguns judeus estão sugerindo pela internet, isto é, que os gentios eram novos convertidos, eles teriam que praticar aquelas 4 coisas essenciais provisoriamente, até que eles entendessem de fato o que era a circuncisão para poder se circuncidar e observar a lei de Moisés para ser salvo. Se o ponto fosse esse, a palavra de Pedro seria outra, não essa. O ponto 1, o verso 1 era, os gentios têm que se circuncidar e observar a lei de Moisés para ser salvo? Aí Pedro está falando que não. E não está falando mais nada. Mas esses judeus vão arrumar um jeitinho de torcer as coisas e bagunçar, misturar Babilônia. E aí lá no verso 21 eles vão querer mudar o parecer do contexto. Mas isso não vai bater com o geral da palavra, na verdade nem com o contexto imediato. Então Pedro está falando aqui que Deus não fez distinção entre judeus e gentios, e os gentios não precisam se circuncidarem para ser salvos, nem agora e nem nunca. E os judeus que estavam circuncidados, mesmo assim precisariam da circuncisão de Cristo pelo Espírito, e isso está em quase todas as cartas de Paulo, principalmente em Gálatas e Romanos. Aí no verso 12, Pedro acabou, a fala. No verso 12 diz: toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então falou Pedro, falou Paulo e Barnabé, e agora vai vir Tiago. Entendeu, Primeiro uma grande discussão, segue a linha. Primeiro uma grande discussão, uma grande contenda. Depois se levanta Pedro e fala. Depois Paulo e Barnabé falam em concordância com Pedro. E depois vai falar Tiago. E o quinto ponto vai ser um resultado de toda a reunião, uma carta escrita pelos apóstolos. Vamos continuar aqui a partir do verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos. Aí lembra que eu li isso no começo do texto? Eu li, Tiago falou que confere com as palavras
dos profetas, buscou Amós capítulo 9 para falar da restauração do tabernáculo caído de Davi. Você não entende o que Tiago está falando, o que Tiago está na mente, se você não sabe o que é o tabernáculo de Davi e qual foi a queda. Se você não sabe o que é o tabernáculo de Davi e qual que foi a queda, você não sabe qual é a restauração. E ele citou um profeta que fala da restauração do tabernáculo caído de Davi, incluindo os gentios aí. Aí no verso, vamos avançar o discurso de Tiago, né? Aí no verso 20 diz: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Aí as pessoas, os judeus, dizem que, supostamente, Tiago, vou repetir aquilo que eu falei antes, tá? Tiago estava dizendo que os gentios são novos convertidos, não vejo isso aqui em lugar nenhum, e por enquanto era para eles praticarem essas coisas essenciais, para depois eles aprenderem nas sinagogas as coisas da lei. Ponto 1, irmãos. Se Tiago estivesse de fato falando isso aqui, ele estaria contradizendo Pedro. Pedro se levantou e deu um testemunho mostrando que Deus não fez diferença entre Cornélio, seus familiares e os judeus. Na frente de todos os judeus da circuncisão, o Espírito Santo caiu sobre todos. E Pedro falou isso em Atos 10, falou de novo em Atos 11. Então Pedro está dizendo que os gentios não podem se circuncidar e nem observar os preceitos de Moisés, que é a lei de Deus, para serem salvos. É isso que Pedro está falando. Mas os gentios vão ter a lei escrita no coração, sim. Vão ter uma vida diferente dos judeus aqui, nesse contexto, onde não havia Novo Testamento escrito, havia templo, havia perseguições, teríamos que dar testemunha. É só você pensar naquela época. Não pode anular aquela época, não pode interpretar essas palavras fora do contexto no qual elas foram escritas. O Novo Testamento foi escrito em um contexto de transição das alianças. Então Tiago não poderia estar contradizendo Pedro. E Tiago também não disse aqui, eles são novos convertidos, espera por um momento, depois eles vão se circuncidar. Olha o que Tiago disse no verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que os pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Pelo contrário, Tiago está falando assim, dizem para os gentios não se circuncidar, não viverem como os judeus vivem, e para eles praticarem esses 4 pontos, porque Moisés está sendo pregado nas sinagogas. Ele não disse que Yeshua está sendo pregado. Disse que Moisés está sendo pregado. Se Moisés estava sendo pregado, quer dizer que dentro das sinagogas ainda não havia conhecimento de Yeshua. Por isso que você tem que ler Atos 14, antes de ler Atos 15. Pelo menos um contexto imediato. Atos 16, 17 e 18. Pelo menos os primeiros textos. Vocês vão ver que Paulo e Barnabé entram nas sinagogas, onde havia não só judeus, mas também gentios que já estavam praticando a lei de Moisés, e ali Moisés estava sendo pregado, não Yeshua. Quando Paulo e Barnabé entram, a partir desse momento, Yeshua iria ser pregado e eles iriam crer no Senhor. Aí Deus iria fazer, embora todos tivessem uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é Deus e Pai de todos, embora haja um só evangelho, mas por causa do contexto atual, Deus iria separar Pedro e os seus cooperadores para o ministério da circuncisão, para o evangelho da circuncisão, e Paulo e os seus cooperadores para o evangelho da incircuncisão. 2 evangelhos? Um só Pai, uma só fé, um só batismo, um só Espírito e 2 evangelhos? 2 evangelhos difícil de explicar isso, né? Mas é por causa do modo de vida dos judeus. Você tem que pensar naquela época. Eram 2 evangelhos, mas que iriam convergir em um só. Os judeus não poderiam abandonar a circuncisão, nem os gentios que já estavam na circuncisão e faziam parte do Deus de Israel não poderiam abandonar a circuncisão. Mas aqueles que fossem chamados para o Messias, não estando circuncidado, ou seja, não estando praticando as coisas da lei, não poderia se circuncidar e ir praticar as coisas da lei com o fim de obter justificação. Então é uma coisa meio que lógica. Entende, irmãos? Isso que eu falei para vocês está em Gálatas, está em Romanos, eu juntei um pouquinho de cada. Está em Coríntios, mas nós vamos ler alguns textos. Vou tentar resumir o máximo nesse estudo.
Então, o que Tiago está falando de fato aqui em Atos 21 é o seguinte: esses gentios que estão crendo, eles não estão se circuncidando, eles não devem se circuncidar. Pedro falou, eu concordo, agora eu estou falando, concordando, estou falando que eles devem fazer essas coisas, mas para tomar cuidado, é isso que Tiago está dizendo, porque Moisés está sendo pregado em todas as sinagogas. E quando eles entrarem nas sinagogas, eles podem ser convencidos ao contrário, e aí haver perturbação. E por isso que Paulo escreve Gálatas e Romanos. Gálatas já estava sendo atacado por esses judaizantes. Alguns até diziam que cria em Cristo. Paulo chega a falar em Coríntios que eram ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Ministros do diabo, transfigurados em ministros de Cristo, falando de Cristo, falando do Messias, falando do amor, mas querendo circuncidar os gentios, contradizendo a palavra de Paulo, querendo tirar as pessoas do Monte Sião e levar para o Monte Sinai. Entende o conflito da época? E então, esse texto aqui ele tem que ser cruzado com um evento que está em Atos 21, a partir do verso 17 até o 26. Olha lá, irmãos, Atos 21, a partir do verso 17 até o verso 26. Você jamais pode ler Atos 15 e esquecer de Atos 21, porque Atos 21 está fazendo referência para Atos 15, Atos 15 está fazendo referência para Atos 10, então você não pode ler capítulos isolados. Não vou nem falar de textos, eu estou falando de capítulos. Procura escutar Atos dos Apóstolos todos os dias, até que isso entre na sua mente. Procure fazer isso. Se você não for ler, escuta a palavra. Você se programar, você consegue escutar Atos dos Apóstolos 3, 4 vezes numa semana. Atos 21, verso 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Aqui é um encontro alguns anos depois de Atos 15. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Aí eles tiveram uma ideia. Faze, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. Essa questão de Paulo raspar a cabeça já é a segunda vez em Atos dos Apóstolos. Uma foi em Atos 18. Para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Isso, que anda tu mesmo guardando a lei. Aí o verso 25. Olha a referência para Atos 15. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais e da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Irmãos, será que Tiago ele está apostatando do Senhor? O Senhor Yeshua está no céu, um sumo sacerdote celeste, que está fazendo purificação não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, aspergindo o seu sangue em um tabernáculo não feito por mãos de homens, mas o próprio homem que é a mão de Deus. O Espírito de Yeshua circuncidando tanto os judeus circuncidados na carne, como os gentios não circuncidados na carne, mas circuncidados no Espírito, e Tiago ainda estando submetido a sacrifício de animais. Será que o sacrifício do Senhor não é suficiente? A circuncisão dele não é suficiente?
E ainda Tiago manda Paulo fazer isso e Paulo faz. Irmãos, é claro que Tiago conhece tudo isso que eu falei, conhecia tudo isso que eu acabei de falar, sabia que a circuncisão verdadeira não era feita por mãos de homens, e sim pelo Espírito do Senhor, sabia que o templo era a igreja, sabia que a expiação não era com sangue de animais, e sim com sangue do Senhor, e que o sumo sacerdote estava no céu. Mas naquele tempo ainda havia templo. Naquele tempo não tinha o Novo Testamento formado. Muitos judeus estavam se achegando ao Deus de Israel, porque muitos não criam. Mas muitos estavam se achegando ao Deus de Israel, e até que eles entendessem o que é nova aliança, o que é o sangue do Cordeiro, o que são as festas, eles precisavam estarem praticando essas coisas. Senão daria o caso em que Tiago pensa que o sacrifício do Senhor é insuficiente. Agora imagine você naquela época, você crê no Senhor, de repente o véu é tirado, você começa a enxergar o Senhor nas festas, você começa a ver a sublimidade na nova aliança eterna, da nova aliança que é eterna, sobre a antiga aliança que é imperfeita. Está escrito com todas as letras. A antiga aliança, que é a lei de Moisés, que é a lei de Deus, é imperfeita. Dava testemunho de uma lei perfeita que haveria de vir no futuro. Aí você crê no Senhor e o que você faz? Você já estava circuncidado. De repente você foi chamado por Cristo. Você não pode largar a circuncisão, chutar o pau da barraca, largar tudo e falar: agora eu sei das coisas celestiais, sei das coisas eternas e isso não me importa mais. Você não pode fazer isso, porque você tem familiares. Como eles vão acreditar em você se você praticamente golpear a consciência deles? O que chegou na tua mente não chegou na mente deles ainda. E você pode ter demorado 1 ano para entender, os seus familiares podem demorar 3. Se você demorou 3, tem pessoas que demoram anos. Olha que Tiago estava cuidando de milhares de dezenas de judeus que creram. Muitos desses que creram, que Tiago disse são zelosos da lei, muitos deles já sabiam de tudo o que estavam fazendo. Mas para eles darem testemunho para os seus familiares, para poder pregar a palavra e serem aceitos pelos outros judeus, eles não poderiam abandonar isso. Senão, Jesus veio, nosso Senhor veio, estabeleceu a nova aliança, mas tudo que ele fez é insuficiente. Precisaria ainda praticar com sangue de animais, com circuncisão de homens, precisaria estar lá no dia da expiação do Yom Kippur, em um tabernáculo feito por mãos de homens, onde Deus não habita.